Olá, crianças, bom dia. Vamos iniciar mais uma terça-feira, né? Dia 17 de agosto de 2021. Vamos ficar nesse primeiro momento, com a aula de língua portuguesa. E um momento posterior, vamos ficar com a aula de prática e experiência textual. Na aula de língua portuguesa, vamos iniciar, né, falando um pouco sobre a nossa leitura diária. É uma leitura diária e compartilhada e que a gente vai ter alguns questionamentos de compreensão e também a análise linguística, que é a interpretação do livro. Né, lá na página 60, eu vou já dizer a página, tá? Muito bem. Então, na leitura diária, nós vamos iniciar pegando o livro Ápice de Língua Portuguesa, na página 156. Este número é formado pelos algarismos 1, 5, 6. Ou então podemos chamar também 156. Ou então finalmente podemos chamar 156. Então, você pega nessa página do livro, abra aí que eu vou acompanhar você. Você pega na página do livro 156, você vai ver o texto que diz assim: leitura, relato pessoal. Na página 156 tem indicando assim: leitura, relato pessoal. E nesse relato pessoal, nós vamos ter o título do texto que nós vamos ler assim: sopa de baleia. Sopa de baleia. Encontraram? Abriram na página? Muito bem. Estou aguardando vocês encontrar. Então tá aí, a página 156, sopa de baleia. Agora nós vamos ler. Aqui é a unidade do livro, que é a unidade 8, onde a gente vai iniciar agora o relato pessoal. Relato pessoal. Relato quer dizer algo a ser relatado, algo a ser contado, algo a ser narrado, algo a ser escrito, ser comunicado. E pessoal quer dizer que é individual, é a pessoa que faz isso. Então, relato pessoal quer dizer que é uma história feita por uma pessoa. Por exemplo, eu posso contar uma história minha, do meu passado, né? Uma história do meu passado, eu posso contar, e isso recebe o nome de relato pessoal. Mas eu posso também contar uma história do meu presente, só que já aconteceu. Por exemplo, se eu faço alguma coisa de manhã e aí eu conto pela tarde, está no meu presente ainda, porque está no dia, mas já foi passado. Foi num outro horário, entendeu? Então, é nesse sentido que eu estou falando do relato pessoal. É relato pessoal porque é algum fato relatado na vida da pessoa. Aqui tem, você vai ler, interpretar um relato pessoal, produzir um relato oral e um escrito, vai estudar parágrafo e pontuação no texto, né? E o uso da letra maiúscula no início da palavra, aquela que a gente fala sobre o cabeçalho, no início do nome da escola, no início do nome de vocês, em nomes próprios. Estudar parágrafo e pontuação de texto. Estudar o uso da letra MN no início e no final das palavras. No início é muito fácil você chamar mala, mão, mamãe, mamão. Ou então nada, ou navio, ou nível, ou Natália. Agora, no final da sílaba, que ela começa a ganhar um outro som. O M
né? No final da sílaba, já vai ganhar um som nasal, aquele som mais fechado, que quando a gente fala ele, é como se a gente estivesse falando um som mais pelo nariz do que pela boca. E aí também estudar o tio, esse tio vai indicar também esse som nasal na escrita. Quando eu digo maçã, eu não posso botar M nem N no final, mas o último A tem um tio, é um sinal gráfico, um sinal de nasalização. Aí eu coloco o tio em cima do A e fica an, aí fica maçã. Mas se eu disser assim, eles amam brincar. Então, no final, não posso botar A ou tio, não. Eu tenho que botar M, porque se refere, né, à terceira pessoa do plural. A gente vai entrar nesses detalhes depois. Então, tá só dizendo o que vocês vão estudar. Muito bem. Vamos agora para a página 156. A página 156, vocês vão encontrar esse aqui, ó. Vocês vão encontrar esse aí, tá? E então, vocês já vão botar, vocês vão começar a fazer a leitura para entender melhor, ok? Vocês vão fazer para poder entender melhor o que vocês vão fazer. Então, leitura, relato pessoal, sopa de baleia. Bem aqui em cima, no seu livro, você vai ver o seguinte, que a gente vai começar assim, ó. Que acontecimento poderia ter ficado gravado na memória das três irmãs? São perguntas que vocês vão entender quando ler o texto. Essas irmãs são Laura, Tamara e Marina. E isso aconteceu quando elas foram passar as férias na Antártica. O texto a seguir foi escrito por Laura. Observe o título, Sopa de Baleia. E a foto do texto. O que você acha que será relatado nesse texto? Leia sozinho e, se precisar, peça ajuda, né? Ou a professora, ou o seu... Pode pedir ajuda. Vamos lá. Sopa de baleia. Numa manhã, bem cedo, vimos muitos borrifos. De repente, uma baleia veio bem perto do barco. Depois um grupo de 4, 5, um monte delas. Elas rodeavam o barco, eram tantas que não dava para contar. Pareciam em centenas. Eram como se o mar fosse uma sopa de baleias. Jubarte. Era como se fosse, né? Sopa de baleia, jubarte. Elas passavam tão perto que nosso veleiro ficou balançado. Eu nunca vou me esquecer daquele dia. Laura, Tâmara e Marininha, né? Férias na Antártica. Então, isso é um relato pessoal, né? Um relato pessoal dessa menina que forma o texto. Mais embaixo vocês vão ver a forma das baleias jubarte. E aqui embaixo estão elas. À esquerda estão aí as meninas em cima de um barco. Aí tem Lara, Tâmara e Marina. São filhas do navegador brasileiro Amir Klink. Em 2006, as meninas, que na época tinham 6 anos, Marina, 9 anos, Laura e Tamara, viajaram com os pais para a Antártica pela primeira vez. Em 2010, as irmãs lançaram o livro Férias na Antártica, no qual relatam suas descobertas e experiências dessa incrível viagem. Então, eis aí o texto que a gente vai analisar durante essa semana, tá? Você olha ele aí e a gente vai começar a entender melhor esse texto. Para isso, você entender melhor o texto, eu vou, explorar um pouquinho. Quem já viu o mar? Qual de vocês aí, criança, já foi à praia, ao mar, banhar de mar? Assim, onde foi que você viu?
Você viu o mar verdadeiro ou você viu na televisão? O que você foi fazer lá? Se você foi ao mar verdadeiro, você foi fazer o quê? Banhar essas coisas? Já teve a curiosidade de observar as coisas que flutuam no mar? O que é flutuar para você? O que é flutuar? Flutuar é emergir, é subir, né? Então, alguns objetos, quando se joga no mar, imediatamente o mar, ela não afunda, o mar joga ele para cima e ele fica flutuando, quer dizer, fica em cima da água. Já viu uma baleia? Você já viu uma baleia de verdade ou só na TV? Se você já viu, você viu onde? Tá? Eu nunca vi uma baleia. Pessoalmente, eu nunca vi uma baleia. Eu só vejo na TV. Né? Desse jeito. Eu já vi o mar também, já fui à praia muitas vezes. E fui tomar banho, né? De mar. E você? Então, sopa de baleia, que é o nosso título do nosso texto, vocês vão ler esse texto depois que eu explicar aqui, vocês vão treinar esse texto. Então, eu já lhe pergunto, você já viu esse texto no livro antes? Você já conhecia ele? Do que será que esse texto vai falar? Já, a professora já leu muito bem. Vai falar do passeio de uma família na Antártica, muito bem. Quem já comeu carne de baleia? Nossa, nem pode, né, gente? Não pode matar baleia. Não pode matar baleia não, que é perigoso. Mas eu nunca comi carne de baleia, A que classe de animais pertence a baleia? A baleia, ela é ovípode, ou ela é mamífero, ou ela é um peixe. A baleia, ela é mamífero, viu, gente? Tá? Quem costuma tomar sopa? Vocês já tomaram sopa? Eu adoro sopa. Mas ultimamente eu não tô mais, nem tenho tempo de fazer, mas eu gosto muito de uma sopa bem feitinha, uma canja. De que é feita a sopa que você costuma comer em casa, tomar em casa? Aqui, quando eu faço, ou quando eu procuro, eu faço de peito de frango com macarrão, né? Verdura, um monte de coisa. Eu boto muitas coisas dentro para ficar bem, né? E sopa de baleia, você já comeu? Você já tomou? Eu nunca tomei. Deus me livre. Então, assim, agora vocês vão pegar o livro Ápice na página 156, que é depois daqui. Vocês vão ler o texto mais uma vez, para entender. E vocês vão pegar o livro nesta página. Vou dizer de novo, 156. Aí vocês vão ficar com a questão 1 e 2. Somente a questão 1 e 2. E é lá na interpretação do texto. Atividade 1 e 2 diz o seguinte: a história que você leu é um relato pessoal. O relato pessoal conta fatos vividos por quem escreve. Quer dizer, quem escreve fica contando a sua própria história. Seu próprio acontecimento que você participou. O relato que você leu foi feito por Laura Klink. Localize no texto as respostas para estas questões. Você vai ler o texto e vai achar a resposta para as questões do livro. Aí você responde no livro. O que chegou perto do barco? O que foi que chegou perto do barco? Aí no livro você vai ler de novo e na hora que tiver algo dizendo, ficou perto do barco. Aí você vai copiar lá. Eu vou ler para você e você vai ler também sozinho para você poder entender, tá bom? Então vamos lá. Aqui disse assim. Era, lá no último parágrafo, no penúltimo, era como se fosse uma sopa de baleia jubarte. Elas passavam tão perto do nosso veleiro, elas passavam tão perto que nosso veleiro ficou balançando, quer dizer, o nosso barco. Então, quem chegou perto do barco? Leia lá. Onde as meninas estavam? Então, tá lá, numa manhã, bem cedo, vimos muitos borrifos, de repente, uma baleia veio perto do barco. Olha, eu já tô dizendo, quem veio perto do barco? Depois, um grupo de 4, 5, um monte delas, quer dizer, delas está substituindo o nome baleia. Elas também, elas rodeavam o barco.
Eram tantas que não dava para contar, pareciam centenas. Era como se fosse o mar. Era como se o mar fosse uma sopa de baleia. Então elas estavam onde? No mar. Muito bem. Quando o fato aconteceu? Era de manhã, de tarde, de noite? Olha lá no texto. Marque com um X a resposta. Com X, marque com X o quadradinho com a resposta que indica o que aconteceu. O que aconteceu no relato. Várias baleias atacaram o barco. Aqui no texto está falando em ataque. Muitas baleias rodearam barcos. Uma baleia seguiu o barco ou duas baleias pedindo comida? Você vai ver no texto e vai marcar uma resposta. Olha como é simples e fácil. Eu não estou botando mais muita tarefa, tá? Estou botando pouquinho para vocês. Vamos chegar agora na atividade complementar. Pronto. Para andar ligeiro. Atividade complementar número 1 da orientação didática 9. Leia o relato abaixo e responda o que se pede. Aí você vai ler de novo o mesmo texto da sopa de baleia e vai responder, né? Qual o local onde aconteceu o episódio, qual o nome do animal que chegou perto do barco, parecido com o livro. Porque você acha que o barco ficou balançando, foi o que aconteceu para isso. Quem são as personagens desse relato? Tá lá dizendo no livro. O que as autoras querem dizer com a expressão um monte delas? Eram poucas? Eram muitas? Eram centenas? Lá no texto diz. Porque o título desse relato é sopa de baleia? Sopa não é a mistura de muitas coisas? E lá não tinha muitas baleias? Explica lá. Copie do texto e escreva no quadro abaixo que se pede uma frase ou então um trecho do texto que tem ponto final. A outra, na alternativa B, você vai escrever uma frase do texto que tem um ponto de exclamação e outra que tem reticência. Reticência são 3 pontinhos seguidos. Pronto. Só essa tarefa.